professor Cid Mauro, assessor do ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Acre, com o 9º ano na aula Espiritualidade e suas implicações no mundo atual. A gente deve compreender espiritualidade não como algo que é específico, exclusivo daquele que tem religião, mas da condição humana. Espiritualidade é algo que também está relacionado a quem não tem religião nenhuma, a quem não crê num poder transcendental, porém ele se concentra, ele busca algo além da sua própria condição física, racional, e ele procura uma síntese de sentimentos, de virtudes. Então há implicações, a espiritualidade é um antídoto para problemas da condição humana atual, como o individualismo, o materialismo e outros indicadores negativos de transformação social, ok? Vamos ver então as definições de espiritualidade, materialismo e individualismo, esses dois aspectos que a gente escolheu para comparar com a espiritualidade e ver como que ela se constitui num antídoto para esses problemas sérios da condição humana atual. Não é? Espiritualidade é busca de um significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível, ou conexão com algo maior do que a si próprio, ligado ou não a uma experiência religiosa. Então, se você vai falar de um sentimento nobre, você vai dizer, não, somente alguém que é religioso é que pode, por exemplo, nutrir amor. Se a pessoa não for religiosa, não vai conseguir amar o próximo, amar o cônjuge, amar o filho, nada disso. A pessoa que não é religiosa vai encontrar em outros elementos íntimos dela e até em elementos que transcendem a sua própria condição, vai encontrar, sim, reservas de espiritualidade. E o que seria o materialismo? O materialismo, no sentido negativo, é o fisicalismo. Sustenta a existência única da matéria, sendo que os fenômenos são resultado de interações materiais, há um bloqueio para a cristalização de uma outra crença. Então, o materialismo opera um reducionismo. Quem é materialista diz, olha, nada além daquilo que a gente vê, não é? Nada além daquilo que a ciência comprova, a vida termina, sim, no cemitério, então não existe nada além da matéria. Para quem acredita nisso, ele deve ser respeitado, mas para quem não acredita, isso é um reducionismo, e às vezes o materialismo predispõe a pessoa a um determinado comportamento egoísta. Então é nesse sentido que a gente diz que a espiritualidade é um antídoto para essa tendência negativa da condição humana, não é? E o individualismo? Individualismo é a oposição a toda autoridade em total inversão ao coletivismo. Quanta coisa é resultado do esforço coletivo, não é? Individualismo seria uma reação contra o coletivismo, uma tendência isolacionista, uma atitude de quem vive exclusivamente para si de modo egocêntrico, né? Ego significa eu, não é? Então, a pessoa passa a ser o centro da sua própria existência e ela se torna alguém individualista, não é? Vamos ver como seria a espiritualidade, então, como antídoto, como seria a aplicação prática dela, a validade dela no mundo atual, não é? Nesse slide, a gente vai verificar a capacidade que a gente tem de superar materialismo e individualismo por meio da espiritualidade. E já dissemos aqui, isso pode ser feito por alguém que consegue por meio de religião ou alguém que não tem religião nenhuma, mas também vai superar materialismo e individualismo por meio da espiritualidade. Então, como é que eu supero o materialismo pela espiritualidade? Ali, um exame crítico, científico. Então, é como se o materialismo deixasse de ser alguma coisa negativa,
uma vez submetido a um crivo científico, ele fosse colocado na sua própria dimensão, no seu próprio lugar. Não seria o materialismo no sentido negativo, mas seria a questão da matéria em si, da descrição científica em si, do trato científico em si, que iria contribuir para a correção de uma visão materialista negativa, né? E o individualismo desconstruído por meio da anulação do preconceito. O individualista, ele sem dúvida é preconceituoso, porque ele tem uma visão distorcida. Se ele se isola, ele se reveste de preconceito. Seria desconstruído o preconceito. E qual é a mudança social que a gente pode ter? A gente pode ter mudança nas instituições, mudança no indivíduo e mudança na própria sociedade, em função do benefício da espiritualidade em relação a essas questões. Um outro aspecto do materialismo, descartar solução por mitos ou quaisquer formas de dogmatismo. Não se resolve o materialismo por meio de dogmatismos, receitas prontas, não é? E o mito, sim, descartar por meio do mito, mas o mito tem também uma função. Você que estuda, por exemplo, mitologia grega, você não pode dizer que a existência daqueles deuses é comprovada, mas você pode ver naqueles deuses um retrato da sociedade. E pela maneira de conhecer, a maneira de relacionamento daqueles deuses, a pessoa se torna mais humana, independente de ter religião ou não. Então é uma maneira de você descartar o materialismo por meio de mitos. Defesa contra o descaso social e discriminação, isso é um remédio para o individualismo, não é? Pressuposição permanente de novas conquistas, isso proporciona para a sociedade, de um modo geral, uma pressuposição de novas conquistas. Materialismo, como é que eu supero o materialismo? Eu também estabeleço objetivos superiores a mim mesmo, visando o bem coletivo. Como é que eu supero o individualismo? Coragem e ousadia no acolhimento ao outro. Aquele que é individualista, ele tem que fazer um exercício de acolhimento do outro, quem quer que ele seja. Isso promove o quê? Uma adaptação à velocidade de mudanças. Mudanças individualmente falando e mudanças no contexto social. Como que eu supero o materialismo? Pela busca direcionada para valores éticos e valores humanos. Aquele que se atém, se prende a valores éticos, valores humanos, trabalha contra o materialismo. E na questão do individualismo, como é que eu posso superar? Prevalência da esperança e força de superação. É claro que alguém que é individualista precisa desejar deixar de ser. Não pode ser obrigado a isso, mas ele tem que se desconstruir, não é? Isso promove uma urgência na confirmação de novos valores, o reflexo disso no contexto social, né? E o bem-estar e defesa contra injustiças sociais. Isso também humaniza e desvia a atenção apenas da questão material e torna essa visão no contexto das relações humanas, né? Empurra essa visão para o contexto das relações humanas. E a participação em projetos de configuração coletiva. Olha, se alguém é individualista, um dos remédios para ele desconstruir esse seu individualismo é participar de projetos de configuração social coletiva. Essa época agora de pandemia não dá para ser individualista, né? E isso promove elevação da dignidade humana, não é? Vamos então terminar. Superação de outros fatores sociais. Com a espiritualidade eu posso superar a solidão, eu posso superar a depressão, eu posso superar a violência, não é? Como eu posso superar a solidão? Refletindo de modo maduro sobre os próprios sentimentos. Eu posso superar a solidão desfazendo as barreiras criadas por mim mesmo. Superar a solidão procurando a doação de si em solidariedade por novas conquistas. Superar a solidão buscando ativamente amizades e maturidade comprovada com outras pessoas. E superar a solidão buscando a aceitação da modificação dos sentimentos. Como é que eu vou superar depressão? Compartilhando as emoções, evitando isolamento social, acompanhamento psicológico contra a melancolia e angústia, um repouso do corpo e da mente recuperados. Procure fazer uma atividade física, manutenção de energia
e ocupar a mente com atividades intelectuais construtivas. Como é que eu vou superar a violência, que é um outro aspecto da sociedade agora, por meio da espiritualidade? Compreender e conhecer as situações que favorecem a violência e evitar um treinamento de mediador para evitar conflitos, um acompanhamento por meio da postura de escutativa, uma análise dos resultados para espalhar uma cultura de paz e estabelecimento de respeito por meio de regras de convivência. A gente agradece a você. Procure a aula na plataforma Eduque e até a próxima oportunidade.